Trump anuncia tarifas de 10% contra uma série de países europeus, que pode chegar a 25% a partir do dia 1º de junho, caso esses mesmos países não apoiem a ideia dos Estados Unidos anexar o território da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, membro da OTAN. Se a União Europeia hoje está completamente rachada, eu diria que pelo menos nesse tema, aparentemente algum tipo de convergência, com a convocação por parte do Chipre, que está na presidência hoje do bloco, de uma reunião de emergência, anunciando retaliações em relação aos Estados Unidos. Temos lideranças europeias alegando que China e Rússia estão se divertindo com esse fato, e as mídias internacionais colocando que o Trump está retomando uma diplomacia de McKinley, antigo presidente dos Estados Unidos. Será que o Trump ele vai conseguir os seus objetivos? Eu diria que existem dois jeitos da Europa, e até mesmo da própria comunidade internacional, evitar esses anseios imperialistas do Trump. Como será, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Trump, ele tinha prometido que faria e realmente o fez, colocando tarifas de 10% contra alguns países europeus e ameaçou e falou que essa tarifa pode subir para 25% caso os países não apoiem as medidas do Trump anexar o território da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Essa situação, ela causa uma estranheza gigantesca, porque nós tivemos na semana passada, pensando que hoje é domingo, claro, né, primeiro dia da semana, ou seja, a semana passada, uma reunião que aconteceu entre lideranças da Groenlândia, lideranças da Dinamarca, Marco Rubio e J.D. Vance, representante dos Estados Unidos. Nessa reunião, os Estados Unidos expôs o argumento deles, alegando que hoje, a Groenlândia está no território do Ártico, que militarmente é super estratégico, economicamente também, seja pelas rotas comerciais, pelas reservas minerais, e que os Estados Unidos precisam ter o acesso àquela ilha, porque eles precisam garantir o funcionamento do Domo de Ouro, que é o sistema, né, de defesa aérea que eles pretendem implementar no valor de acima de R$ 1 trilhão. Por enquanto, o valor deve subir ainda mais, e a Groenlândia é estratégica por isso, e também porque existem fortes anseios chineses e russos para dominar aquele território. A OTAN fez questão de ressaltar que, inclusive divulgando imagens, vídeos e tal, que existe uma série de rondas em torno da Groenlândia, que existem embarcações, todas elas europeias, e fez questão também de dispor militares. A Alemanha, a França, enfim, anunciaram que vão ali dispor, né, de exercícios e tal, porque se o medo é a presença da Rússia e da China, a OTAN pode pensar em se defender sem necessariamente ter o anseio americano. Fora que, a gente sabe, galera, convenhamos que a Dinamarca é um parceiro super estratégico dos Estados Unidos. Eu citei para vocês nos vídeos anteriores. Eu até concordo com a ideia do Trump, que, por exemplo, o que o Trump fala? Se a China me atacar, você acha que a Dinamarca vai conseguir defender de um ataque chinês, de um ataque russo? Realmente não vai. Só que a OTAN, ela já foi utilizada outras vezes, por exemplo, pós o atentado de 2001, que os Estados Unidos faz a invasão ao Afeganistão, e sim, a Dinamarca foi o país que mais perdeu militares per capita do mundo, em auxílio, claro, a essa política, essa intervenção americana, sendo que a Dinamarca supostamente não tinha nada a ver. Mas ali mandou militares porque fazia parte da OTAN e existe o dispositivo 5º da Constituição que garante, né, uma defesa caso algum dos membros seja atacado. Ou seja, é importante você ter parcerias militares, incluindo com países mais fracos e parcerias geopolíticas também, né?
Aí, como os europeus, eles aumentaram a sua presença militar na Groenlândia, juro pra vocês, o Trump se sentiu ameaçado. E aí, como ele se sentiu ameaçado, já que os países europeus não estão dispostos a ceder, né, o controle da Groenlândia para ele anunciou essas tarifas de 10%, que podem, a partir do dia 1º de junho, caso os países europeus não mudem de ideia, subir para 25%. Vocês estão entendendo a surpresa que a Matt Frederiksen, que o representante da Groenlândia teve? Porque isso foi falado para os Estados Unidos ao longo da semana. Pô, se vocês têm medo dos chineses e dos russos, a gente vai lá então e coloca militares para evitar que os chineses e os russos dominem aquele território. É o medo dos americanos, não é? Vocês têm bases americanas, pô, temos parcerias estratégicas, pode utilizar a Groenlândia, sem, claro, dominar, né? É ter total autonomia sobre aquele território. Fora que o simbolismo disso é muito forte. O Trump, então, ele está colocando militares porque ele se sente ameaçado pela OTAN, pelos países europeus, uma aliança que ele faz parte, uma aliança que ele criou em 1949 e que já o auxiliou em outras guerras e intervenções pelo mundo, porque isso é muito simbólico do que está acontecendo no mundo. Por isso que o Chipre convocou para hoje mesmo, tá? Às 17 horas, horário local, uma reunião e para responder, né, às tarifas que foram aplicadas à Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e a Finlândia, pelo menos no momento, e eu diria que praticamente todas as lideranças europeias começaram a se pronunciar. A gente teve, por exemplo, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, alegando que tarifas prejudicam as relações transatlânticas e poderiam desencadear uma perigosa escalada negativa. A Europa vai permanecer unida, coordenada e comprometida em defender a sua soberania. A Kaja Kallas, que é responsável pelas relações exteriores, que aliás é super criticada pelos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, na última reunião entre União Europeia e Estados Unidos, a Kaja Kallas perdeu uma reunião presencial com Marco Rubio e nem foi atendida. A Kaja Kallas, ela pertence à Estônia e, segundo o pensamento dos Estados Unidos, ela está provocando uma estonização da União Europeia, ou seja, um ódio muito grande em relação à Rússia, que não aceita negociar com os russos, que pensa muito na defesa da Ucrânia e foge um pouco da realidade da diplomacia. E talvez a Kaja Kallas seja o símbolo da decepção dos Estados Unidos frente à União Europeia. A Kaja Kallas anunciou que a China e a Rússia estão se divertindo muito com essas notícias, porque são eles que se beneficiam desse racha entre antigos aliados. Se há problemas de segurança na Groenlândia, a OTAN pode resolver sem algum tipo de ação unilateral dos Estados Unidos. O Pedro Sánchez, que é outro desafeto do Trump, o Pedro Sánchez, ele é o chefe de governo da Espanha, ele é o único país dos mais relevantes, dos 32 da OTAN, que anunciou que não vai cumprir a meta de 5% de gastos do PIB em defesa, que isso foi uma exigência do governo Trump. Então, Pedro Sánchez faz parte, né, deu declarações conjuntas com membros da América do Sul, por exemplo, criticando as ações ofensivas dos Estados Unidos na Venezuela. Pedro Sánchez não gosta muito do Trump, né? E o Pedro Sánchez colocou que realmente esse ataque do Trump faria do Putin o homem mais feliz do mundo, porque enfraqueceria a OTAN e ainda colocaria para jogo a narrativa que, em nome da segurança nacional, tudo poderia ser feito. E olha que interessante. Aqui eu tô falando para vocês, poxa, o Macron também, embora ele se comporte, né, como uma liderança da União Europeia, eu já falo para vocês, a União Europeia se enfraqueceu muito nos últimos tempos. Se a Angela Merkel, mesmo com todas as críticas, era a figura de uma mulher forte, que tinha um protagonismo, que tinha ali, né, uma capacidade de interlocução com os Estados Unidos e com a Rússia, hoje quem é a liderança europeia? O Friedrich Merz? O Macron, que não é liderança nem na França direito, entende? Então, carece de lideranças. O Macron, ele buscou se posicionar, ele alegou que a Europa não vai se intimidar, vai dar uma resposta coordenada e que a medida é inaceitável. Inclusive, existem planos de romper relações ou acordos comerciais com os Estados Unidos e também retaliar, aplicando sobretaxas em relação aos americanos. A Europa está colocando que não vai baixar a cabeça. Professor, mas a gente tem, por exemplo, hoje, você sempre comenta nos seus vídeos, o pensamento de uma direita mais nacionalista que está chegando ao poder, e é verdade. Por exemplo, hoje, em Portugal, a gente vai ter eleições presidenciais e o candidato do Chega, ele é o grande favorito, pelo menos no primeiro turno, tem mais ou menos uns 24% ali dos votos. Claro que ele tem 60% de rejeição e tem, eventualmente, no segundo turno, não deve ser eleito. Mas hoje o Chega já é a segunda força ali de Portugal, entende? E isso na Espanha com Vox, os irmãos Itália na Itália e tal. Na Alemanha, a gente tem a Alternativa para a Alemanha, de Alice Weidel, aquela mesmo, que o Elon Musk
né, na época representante do governo americano, fez reuniões alegando que era muito favorável que a alternativa para a Alemanha liderasse as eleições. Acabou não vencendo, Friedrich Merz, né, da CDU, fez uma coligação e assumiu o poder enquanto chanceler. Alice Weidel criticou e exigiu dos europeus uma retaliação, falando que os europeus já vêm criticando o Trump há muito tempo, alegando que ele está desrespeitando o direito internacional. Agora que o Trump ameaça a Groenlândia, um país soberano, e invade a Venezuela, que mesmo com todos os problemas, também tinha a sua soberania, isso é um desrespeito também ao direito internacional. Qual vai ser a resposta da Europa? Vai baixar a cabeça para os Estados Unidos? Então, tem que se posicionar. Como eu fui trazendo para vocês, a ideia de uma União Europeia ela está cada vez mais enfraquecida com o crescimento do nacionalismo e com o crescimento dos eurocéticos. Eu diria que esse inimigo comum, e que surpreendentemente não é a Rússia e não é a China, são os Estados Unidos, estão promovendo uma coordenação de pensamento. Pô, galera, essa resposta, o Chipre liderando. Coitado do Chipre também, né? Acho que eu não ia lidar com esse problema, né? Mas o Chipre, agora, na presidência da União Europeia, ele está coordenando ali desde Polônia, desde Suécia, Finlândia, Itália, Espanha de Pedro Sanches, países que pensam completamente diferente para dar uma resposta ao presidente americano. Olha, o Trump está conseguindo unir, finalmente, a União Europeia, talvez não do jeito, né, que ele gostaria. Todas essas medidas dão a ideia. Isso é bem interessante, né, que isso foi divulgado até pelo próprio The Telegraph, que o Trump eles pode estar se inspirando na diplomacia de McKinley. Para quem não sabe, McKinley ele foi presidente dos Estados Unidos no finalzinho do século XIX e começo do século XX. Ele foi citado no primeiro dia de governo do Trump, por exemplo, até porque existia um monte no Alasca, que é o ponto mais alto do território, que chamava Monte McKinley, e aí, em respeito aos povos originários, à língua local, eles trocaram de nome, e o Trump anunciou que ia voltar a chamar de Monte McKinley. Ele foi um presidente extremamente protecionista, e acho que esse próprio incentivo que o Trump deu ao McKinley já indicava quais seriam as suas futuras ações. O McKinley foi o presidente responsável pela guerra hispano-americana, em que os Estados Unidos vencem os espanhóis e consolidam o domínio sobre Porto Rico, sobre Cuba, sobre Guam. Se for pegar, por exemplo, na região do Pacífico, também sobre o território do Havaí, as Filipinas. Então foi um momento de protecionismo econômico dos Estados Unidos e um expansionismo territorial, alegando, claro, uma questão de segurança nacional. Depois disso, serviu como prerrogativa para ir no governo, né? Do Roosevelt, ter o chamado Corolário Roosevelt, que era a ideia que começou, vamos colocar assim, pelo menos com as anexações territoriais, com o governo McKinley. Ou seja, uma honraria dessa, mas o McKinley, lembrando, não ousou se indispor com o Canadá, alegando que era um parceiro estratégico naquele momento. Hoje a gente tem, por exemplo, Steve Bannon, que é considerado um dos ideólogos aí do Trump, colocando que o Canadá é uma bomba relógio e que deve ser combatido a qualquer momento. O Canadá se aproximando da China. Isso representa uma inimizade. O Canadá, por exemplo, Mark Carney, que está em visita ao Oriente Médio nesse final de semana, colocou, quando foi perguntado, porque o Canadá é um histórico aliado. E aí, Canadá, como que você se sente em relação a esse possível conflito entre Estados Unidos e OTAN? O Mark Carney falou que o Canadá, como membro oficial da OTAN, está comprometido com o artigo 5º da Constituição da Organização Militar. Ou seja, se for convocado o Canadá para defender algum tipo de território que for atacado, o Canadá vai sim defender, ou seja, alegando que colocariam as suas tropas, eventualmente, contra o exército americano. Vocês têm noção da ruptura institucional que está sendo causado pelo presidente dos Estados Unidos? Quero isso assim, é muito novo na geopolítica. Sim, a gente tinha um questionamento da OMC, da ONU, da União Europeia, dessas organizações multilaterais, e era uma onda mundial, essa ascensão de governos mais nacionalistas. Mas o Trump está acelerando demais esse processo. E aí é claro que as respostas começam a aparecer. Por exemplo, a gente tem um acordo Mercosul-União Europeia, a Ursula von der Leyen ontem mesmo se pronunciou, alegando que a União Europeia está escolhendo parceiros mais confiáveis em detrimento de um isolacionismo do comércio internacional. Como apresentei para vocês, o Canadá fez um acordo de redução de tarifas, um acordo estratégico com a China, um país que até 2018, a mando também do governo americano, prendeu ali supostos espiões chineses, tinha uma relação péssima, o Canadá está se reabrindo para o comércio internacional, e a tendência, os Estados Unidos serem cada vez menos confiáveis.
Eventualmente, mesmo caso haja, né, uma queda do governo Trump, se vier o J.D. Vance, o Marco Rubio, sei lá quem vai ser o próximo presidente, isso pode comprometer as relações de Estado dos Estados Unidos, não só as relações de governo. Mas, como eu falei para vocês, existe talvez uma possível resistência para que isso não aconteça. O Trump não é o ditador dos Estados Unidos. O Trump é um presidente. A gente tem figuras como a Suprema Corte e figuras como o Congresso. Não estranha a vocês que o Trump ele possa ficar tarifando os países sem passar pelas outras instâncias de poder? É claro que estranha, deveria estranhar mesmo. A gente teve, por exemplo, uma visita de uma série de congressistas ontem à Groenlândia, garantindo que eles vão limitar as ações do Trump. O Trump, ele não tem, o presidente, a prerrogativa de fazer as tarifas praticadas pelo mundo. É que ele alertou que os Estados Unidos estavam numa situação de emergência nacional e, por isso, nessa situação de emergência, para combater o déficit público, combater a dívida galopante, mais 35 trilhões aí de dólares dos Estados Unidos, que ele precisava melhorar a balança comercial, já que os europeus sempre exploraram os Estados Unidos, outros países também exploraram, por isso que ele pegou para ele as prerrogativas de colocar tarifas em vários países do mundo. Só que, quando você coloca tarifas contra países que não estão deixando você anexar a Groenlândia, isso também representa uma questão de emergência nacional, isso também é por conta das dívidas. Então, muito possivelmente, a gente vai ter uma judicialização do processo. A Suprema Corte, mesmo sendo de maioria conservadora, pode ir contra as medidas do governo Trump. E, claro, congressistas. A gente tem, por exemplo, a figura do Don Benko, que é uma figura republicana, alegando que sim, os Estados Unidos estão desenvolvendo políticas para reduzir esse poder do Trump de tarifar os países baseado nos seus interesses geopolíticos. Já está rolando no Congresso uma lei que pode vetar que os americanos façam uma intervenção militar sem autorização do Congresso em um país que faça parte da OTAN. Então já dificultaria, por exemplo, a possível ação dos Estados Unidos contra a Groenlândia e pode também retirar um pouco os poderes para que ele consiga promover tarifas. Lembrando que esse ano nós temos as midterm elections, eleições de meio de mandato, em que talvez os democratas controlem a Câmara, e se de fato a Câmara for controlada pelos democratas, isso com certeza limita muito as ações do Trump. E aí, galera, será que o Trump ele vai conseguir anexar a Groenlândia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.